Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Cristo vive em nós quando obedecemos ao que Deus coloca em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não existe nada melhor nessa vida do que poder sentir a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Como isso conforta o nosso coração, como aquele sentimento de vazio e solidão, ele deixa de existir. É como se nós tivéssemos encontrado aquilo que nós estávamos procurando, que aquela preocupação já não preocupa mais. É uma paz que nós não conseguimos explicar. Conforme nós vamos vivendo, algumas coisas elas vão acontecendo. Nem sempre nós sabemos o que fazer, nem como agir. Mas sempre Jesus coloca algo dentro dos nossos pensamentos. E no final, o resultado das nossas atitudes precisa ser o amor. Quando nós vivemos junto do Senhor, nós devemos obedecer tudo aquilo que Ele coloca nos nossos pensamentos. Porque se eu duvido das boas intenções de Deus, o errado não está nele, mas em mim. E cada vez nós colocamos a nossa esperança em Deus, conseguimos ver o tempo passando sem sofrimento, sem ansiedade e aproveitando todas as oportunidades que nós temos. Nem sempre tudo vai acontecer da forma que nós gostaríamos, mas em todas as coisas existe algo bom acontecendo quando nós não somos obcecados por apenas uma única coisa. Até se nós colocássemos uma sementinha na terra, ela iria demorar um tempo para que pudesse nascer, mas isso não iria me impedir de me alimentar de outras plantas que já nasceram. E às vezes nós temos que tirar esse foco, né? essa maneira de viver pensando em apenas uma coisa, querendo apenas uma coisa e deixar as coisas estarem acontecendo à nossa volta. Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 3 a 6, a palavra do Senhor ela diz assim: Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unidos com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, nessa primeira carta de João, ele está falando um pouquinho mais de como nós podemos reconhecer se nós conhecemos realmente a Deus ou não, ou se nós obedecemos isso que Ele coloca dentro do nosso coração. Agora vem a pergunta: se obedecemos aos mandamentos, que mandamentos são eles? É os 10 mandamentos? Na verdade, não. Jesus ele resumiu tudo a 2 mandamentos: amará o Senhor seu Deus de todo o coração, e o segundo mandamento, o próximo como a ti mesmo. Então, às vezes a gente fala os 2 juntos, mas são 2 mandamentos. Por isso que ele fala: se obedecemos aos mandamentos. Você ama a Deus de todo o coração? Você confia em Deus de todo o coração? Você confia nos pensamentos que Deus coloca dentro de você? Você crê na eternidade? Você consegue reconhecer que através de Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados? Então, quando nós começamos a entender um pouquinho isso, que a nossa esperança ela precisa estar em Deus
em algo que é eterno, em algo que é maior que nós, que Ele é o amor, e se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. É Ele quem nos dá essa capacidade, sem Ele nós não a temos. Por mais boa vontade que nós temos, nós não conseguimos amar sem a presença de Deus, porque o amor humano se confunde com interesse. Se não fosse desse jeito, interesse, as pessoas que se separam, elas seriam amigas, e na maioria das vezes elas se tornam inimigas. Basta uma pessoa fazer uma coisa dentro de anos de relacionamento, anos de amizade, anos de qualquer coisa, já não vale mais. Então nós temos dificuldade de confiar nas pessoas quando elas falham com nós. E ontem nós conversamos sobre o quê? Sobre a pessoa pedir perdão, sobre a gente exortar as pessoas sobre os erros delas, segundo a palavra de Deus. E ontem nós falamos especificamente sobre as pessoas que são irmão na fé. Então, se as pessoas que são irmão na fé vão cometer erros, você imagina as que não são. Se Jesus nos corrigindo para irmos nos aperfeiçoando, nós sabemos que iremos cometer muitos erros, imagina aqueles que nunca são corrigidos. Não dá pra gente viver essa vida esperando que os outros se tornem perfeitos, que o mundo mude, que tudo mude, que as oportunidades elas caiam. A pessoa que nós podemos transformar somos nós mesmos, e a transformação ela começa no arrependimento. Não canso de falar isso. Nós devemos nos arrepender e reconhecer todo o mal que está dentro de nós. Quando nós já começamos a fazer isso, algo dentro de nós começa a sobrar um espaço, porque eu já não fico mais preocupado da forma que eu ficava, eu não fico mais atribulado, já não fico mais ansioso. E aí eu entendo o valor do Senhor, o amor que Ele tem por mim, e sinto a sua presença, a sua misericórdia, a sua graça, sinto o seu Espírito Santo. Começo a ler a palavra de Deus e assim eu vou obedecendo aos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando eu começo a fazer isso, começo a perdoar, começo a deixar de mentir, começo a deixar de fazer as coisas que eu fazia no passado, ter uma nova vida ao lado do Senhor, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Adianta eu dizer que eu conheço a Jesus? Adianta eu falar que eu sou evangélico, católico, que eu acredito em Deus? Se eu não obedeço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração? Se eu não amo Ele de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha mente? E se ainda assim eu digo às pessoas, adianta eu falar isso se eu não amo o próximo, se eu não amo a mim mesmo, se a minha vida ela não tem valor? Deus está dizendo, olha, vocês são mentirosos. E é curioso quando nós tentamos explicar o que é a verdade. Se eu pedisse para você explicar para uma pessoa que fosse de outro planeta, ela chegou aqui, você fala para ela, não, isso é verdade. E ela diz, o que significa a palavra verdade? Como que a gente explica isso? Porque Deus está nos chamando de mentiroso. Jesus diz que Ele é o caminho e é a verdade. E o que é a verdade? A verdade é algo que não muda com o tempo, que não muda de acordo com as pessoas, que não muda de acordo com as circunstâncias. Ele permanece o mesmo eternamente. A verdade é imutável. E a mentira? A mentira é tudo aquilo que se modifica de acordo com os interesses. Tudo aquilo que serve apenas para te convencer. Só, ela não tem outro papel. No final ela vai acontecer? Não. Ela é apenas algo que a gente se apoia quando se parece com as coisas que nós queremos ouvir. Então a mentira, ela tá aí para todo mundo. Só que a realidade e a verdade, ela depende de Jesus Cristo. Adianta eu dizer que eu creio em Jesus? Adianta eu frequentar uma igreja ou ser batizado? Sendo que se no final eu não obedeço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração?
se eu não entendo os meus sentimentos, se eu não busco a sua palavra, se eu não busco a sua presença, se eu não escuto os seus louvores. Depois que nós conhecemos o Senhor, o Santo dos Santos, não existe melhor lugar para que nós possamos estar. Nós não queremos estar em outro lugar. Quando a nossa vida ela se sente completa, nós não queremos deixar de sentir isso, nós não queremos deixar de obedecer ao Senhor. E olha que quando Jesus não está em nós, quando nós não obedecemos os seus mandamentos, olha o que ele diz: além dessa pessoa ela ser mentirosa, não há verdade nele. Nós precisamos ver Jesus nas pessoas, nas palavras, no comportamento. Precisamos olhar que as coisas que elas dizem não tem exagero, não tem mentira, não tem enganação, não tem manipulação, não tem nada. É um retrato real do que é a verdade. E isso nós fazemos porque nós queremos. A pessoa que ela é mentirosa, você acha que ela escolheu ser mentirosa? Olha que a verdade, ela depende de Jesus. E como nós não temos sabedoria, nós queremos colocar os comportamentos de Jesus dentro de uma pessoa sem Jesus. E nós começamos a fazer questionamentos. Nossa, mas por que ele não me disse a verdade? Mas por que ele não foi fiel? Por que ele não fez tudo certo? Por que ele não te escutou? Por que não sei o quê? E a gente começa com esse tipo de lamúrio, querendo encontrar uma resposta que ela não existe. Porque ela não pode fazer. Porque ela não conhece a verdade. Porque ela não obedece a Deus. Ou nós estamos obedecendo a Deus e seremos parecidos com Cristo, ou nós estamos obedecendo ao diabo, que é o pai da mentira. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Por eu ter cumprido o primeiro mandamento, eu tenho a capacidade de receber os frutos e os dons do Espírito Santo. Então eu sei que aquilo que me ensinaram é verdadeiro. Que o amor que eu tenho por Deus é verdadeiro. Como eu sei que é verdadeiro? Porque eu sinto. Porque isso mudou o meu comportamento, mudou a minha forma de viver, mudou tudo aquilo que eu acreditava. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós descobrimos o que é importante e o que não é. E na maior parte do tempo nós vivemos buscando coisas que não são importantes. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Cristo. Você está vivendo unido com Cristo? Como você pode ter certeza disso? É isso que a palavra está dizendo. Se você diz que o conhece, mas não coloca toda a sua esperança nele, quando você sente que alguma coisa precisa mudar ou precisa acontecer, você acha que realmente isso é necessário para que você possa ficar em paz? Ou não? O importante é você estar na presença de Deus e aconteça o que acontecer, está tudo bem. E é o que eu falo, é a gente viver obcecado. Você viveu a tua vida como quis. Está colhendo as consequências do que você plantou. E para você vai ficar tudo bem quando você terminar de colher tudo. Quando você terminar de colher tudo mal, vai acontecer duas coisas. Você só vai ter mal, porque tudo que você colheu foi mal, e você vai ter um jardim vazio, não vai ter mais nada. Se você não se converter, sabe o que você vai plantar de novo naquele lugar? Maldade. Daqui a um tempo, sabe o que vai acontecer na tua vida? Você vai estar de novo desesperado, querendo que alguma coisa mude de novo. E assim se tornam ciclos. Parece que quase toda vez vai acontecer. Quando nós vivemos atrás das intenções erradas, tudo aquilo que nós acreditamos vai sempre dar errado. Sempre vai ficar aquela sensação de quase deu certo, mas alguma coisa aconteceu. Quase era para acontecer, mas não foi dessa vez. Você acha que Deus ele dá bênçãos incompletas? Você acha que nós estamos servindo a Deus buscando os nossos interesses? Nós precisamos começar a falar a verdade. Nós precisamos reconhecer. Quando eu me arrependo, o que é isso?
é quando eu olho a minha vida e vejo o que é a realidade. Olha, foi isso que aconteceu. Eu estava pensando nisso. Eu não pensei em mais ninguém, eu só pensei em mim mesmo. Quando nós pensamos em Deus, nós não estamos pensando em nós. Nós estamos pensando em servir e obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, nós não entendemos qual é o plano dele. Nós só obedecemos, nós só servimos. Se você precisa de confirmação para obedecer a Deus, para ver se aquilo vai ser bom ou ruim, para a tua imagem, porque o que as pessoas vão pensar, você esquece. Deus, ele não vai sentar para você e vai falar, olha, vem aqui, meu filho, você é a pessoa mais importante do meu reino, senta aqui que eu vou te explicar, olha, nós vamos fazer assim, 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 vai acontecer isso, isso e isso. Então, para que confiança? Para que esperança? Para que perseverança? Para que ter coragem? Para que não precisa ter nada? Se a nossa relação já tem algo assim, então, que já está tudo explicado, desenhado, é um roteiro. Não, isso não existe. E eu não preciso saber o que vai acontecer, porque eu creio que Deus é o amor, eu confio em Deus de todo o meu coração, eu sei que dentro da minha mente tudo que Ele colocar é bom, eu sei que o resultado da minha vida Ele vai garantir, e eu sei que a verdade está em mim e eu tenho certeza disso porque eu conheço a Jesus, e eu sei o que Ele fez por mim, e o que eu posso fazer junto dele para ajudar outras pessoas a encontrarem ele também. Então é assim que eu tenho certeza. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver. É dever. Viver como Jesus viveu. Jesus viveu buscando os seus interesses ou viveu buscando os interesses de Deus? E nós temos dificuldade, às vezes, de entender um pouco a vida de Jesus. Porque nós resumimos Jesus a uma pobreza. Nasceu numa manjedoura, era de uma família pobre, Jesus não tinha nada. A gente só consegue olhar a materialidade de Jesus. E o Jesus divino? E o Jesus que procurava as pessoas que todo mundo descartava? Que curava aqueles que já não tinham mais esperança? Que perguntava o que Deus podia fazer por aquelas pessoas? Que honrava a Deus acima da família dele humana. E esse Jesus, isso nós não vemos? Então você vê que quando nós somos pessoas espiritualmente pobres espirituais, porque a pobreza espiritual é você enxergar só o material. Eu tenho que viver como Jesus viveu. Eu vejo um mendigo na rua, eu estou vendo Jesus. Humildade não é pobreza. Humildade é você não ter um conceito mais elevado do que você não colocar a tua esperança em bens materiais. Tem nada a ver. Nada. Ou nós aprendemos com o Senhor na sua palavra o que significa cada coisa, ou nós criamos aquela ideia errada de Jesus, achamos que o conhecemos, não vivemos como ele vive. Não obedecemos aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Vivemos a nossa vida inteira na escuridão, mas sabe o nome de Jesus. Mas não diz. Quando vai falar alguma coisa, é Deus isso, é Deus aquilo. Se a gente continua lá em 1 João 4, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor ela diz assim: Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não pertence a Deus não nos ouve. Desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro? Então João ele continuou nessa mesma carta: Meus filhinhos, vocês são de Deus. Para mim poder ser de Deus, basta eu saber o nome de Jesus? Não. Basta eu frequentar a igreja?
Não. Basta eu rezar um terço todo dia? Não. Basta eu fazer uma quaresma, uma peregrinação? Não. Basta eu fazer uma campanha da vassoura ungida, do bênção de não sei na onde e não sei o que? Não. Eu conhecer a Jesus é obedecer Jesus a tal ponto da minha vida ser confundida com a vida dele. Então, se você lê na Bíblia, quando ele diz você conhece a ele, você vive como ele, o que é a conversão? É o processo que nós passamos aprendendo a ser como Jesus, a renunciar ao pecado, a conhecer a sua palavra. Processo de arrependimento. Vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Vai se existir mentira sendo pregada? Sim. E eu preciso reconhecer essa mentira como? Sabendo se essa pessoa vive como Jesus. Agora, se eu acho que Jesus é pobreza, como é que eu vou reconhecer se essa pessoa vive como Jesus? Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não sei quais são os frutos do Espírito Santo, se eu não sei qual é o comportamento que é da escuridão, se eu não sei nada, tudo que eu sei é baseado na minha imaginação ou nas coisas que os outros me ensinaram. Ué, mas vai ter falsos profetas, como é que eu sei que o que eu sei é a verdade? Não, porque eu aprendi dentro de uma igreja. Você acha que o falso profeta vai estar na onde? Vai estar na rua? Você acha que o falso profeta vai estar no Tinder pregando? Você acha que o falso profeta, onde que esse falso profeta tá? Ou você acha que o falso profeta, ele é de uma denominação diferente da tua? Não, eu sou da congregação cristã, então aqui não tem falso profeta. Aqui todo mundo é porreta. Aqui só prega a verdade. Não, eu sou católico e a religião que leva pro céu é católica. Não, a religião boa é a adventista. Não, é a batista. Não, é o testemunha de Jeová. Esse sim, esse daí bate na porta da casa dos outros. Não, esse é o verdadeiro evangelho. Tá, e aí, qual é o evangelho? Qual desses está falando a verdade? Ou todo mundo está dizendo a verdade, ou todo mundo está mentindo. Alguma coisa tem de errado. Lembra que a verdade nós conseguimos reconhecer independente do tempo? Qual é a verdade? A palavra é a verdade. Se você não conhece a palavra, você não conhece a verdade. Se você ouve pela boca de outras pessoas, você não conhece a verdade, porque a verdadeira pregação vem através do Espírito Santo. E aí? Qual é a verdade? Se nós somos de Deus, nós temos derrotados os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naquele que pertence ao mundo. Nossa, peraí, deixa eu entender. Então, existem dois Espíritos, o Espírito que está em nós e o Espírito que está no mundo. Ah, então existe uma batalha espiritual entre o Espírito que está em nós, que ele é mais forte, e o Espírito que está no mundo. É a luz e a escuridão. Nós viemos falando disso todos os dias. Se você não conhece a Jesus, você conhece o diabo. Por isso que você se sente fraco, por isso que você se sente incapaz, por isso que você se sente cansado, porque é a opressão o tempo inteiro. Qual o Espírito que está em você? Você sente a força de Cristo? Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. O sangue de Jesus, ele tem poder. E aí? Qual espírito está em você? Dois espíritos. Você ama a Deus de todo o coração? Você confia em Deus de todo o coração? Se você estivesse doente, você acha que quem vai te curar é Jesus? É o remédio, o tratamento ou o médico? Você acha que faria diferença o lugar que você se tratou? Ou Jesus curava as pessoas na rua? E era a fé das pessoas que curava as pessoas. Você crê que eu posso fazer isso? E aí? Tua fé depende de algum lugar ou ela depende de Deus? Quando eu comecei a me converter, eu fiquei 2 anos dentro da igreja, até que chegou um dia que o Senhor disse, olha, sai daqui porque essas pessoas estão vindo por causa de você e não de mim.
Mas já estava cômodo aquilo. Tinha um grupo de amigos que a gente se reunia 2 vezes por semana, fazia vigília, evangelizava. Na minha cabeça aquilo era o suficiente para Deus. Só que eu vivia 2 dias para Deus e os outros dias eu vivia para mim. Eu só lembrava do Senhor praticamente nos dias que eu ia lá. Claro, evangelizava uma pessoa aqui, outra ali, mas não era como é hoje, de todo dia ler a palavra, várias. Eu estava me convertendo. Eu saí de um ponto, não acredito em nada, sou ateu, a um ponto, será que Jesus existe? Opa, parece que tem alguma coisa diferente nos meus sentimentos. Vamos parar com aqueles comportamentos antigos, porque você está negando uma vida inteira, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. E aí nós começamos a ver uma força que não era nossa, uma alegria que não era nossa. Já não tinha mais dúvida, era uma certeza. E ele falou, sai daí. E para mim, tudo que eu tinha conquistado estava naquele lugar. E aí você se vê de novo, sozinho no mundo, sem ninguém. Sem ninguém, de novo, você no meio de todas aquelas pessoas as quais você procurava para cometer os mesmos erros. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Então para eles está tudo bem do jeito que tá, gosta de fazer fofoca, gosta de falar mentira, gosta de fazer as coisas que todo mundo faz, gosta de encher a cara, gosta de usar droga. Gosta de tudo aquilo. E aí? A vida é só isso? E aí você que vive uma vida diferente, eles não gostam. Acha que você é tonto, que você tá jogando tua vida fora, que você tá gastando tempo à toa. Aí depois vem querer restabelecer o casamento. Vem querer ver coisas diferentes. E aí? Mas nós somos de Deus. Olha o que ele fala. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem vai escutar a nossa pregação? Quem tem o Espírito de Jesus. Ontem, quando nós falamos sobre a pessoa errar e a gente corrigir, era para conhecer, para encontrar quem? Irmãos convertidos, pessoas que conhecem o Espírito. E essas pessoas, elas não ouvem. Mas quem não pertence a Deus não nos ouve. E o que nós fizemos com o nosso irmão de ontem? Tratamos ele como pagão. Falando, olha, vai seguir a tua vida, você escuta o mundo, você não escuta Deus. Olha como a palavra inteira, eu sempre falo, ela é amarrada. Uma sabedoria encontra com a outra, um comportamento encontra com o outro, uma coisinha vai junto com a outra. É desse modo, então, que nós podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem ouve as palavras de Jesus, pertence a Jesus. Quem não ouve, não pertence. Quem acredita que Jesus é suficiente, tem o Espírito de Deus. Quem não tem, não consegue ficar satisfeito com nada. Quando nós nascemos, nós recebemos esse Espírito do mundo. Por isso que aparentemente nós pertencemos a alguma coisa, mas não fazemos parte de nada. Dentro de nós, o nosso coração chora pela falta de Deus, pela falta de amor. Mas nós não entendemos isso. Começamos a buscar pessoas achando que isso vai resolver os nossos problemas. Construímos sonhos sobre coisas que no final nós descobrimos que não sustentam. E quando nós descobrimos isso, nossa vida perde o sentido. Então, se você quer que a tua vida tenha sentido, que a verdade ela viva em você, se você quiser ter um encontro com Jesus, tudo começa como? Amando Deus sobre todas as coisas. Primeiro você vai fazer isso. Antes de amar qualquer coisa nesse mundo, você vai amar o Senhor. Você vai se arrepender, você vai conversar com Ele. Não tenta fazer nada, nada. Porque tudo que você fizer sem Deus, você vai fracassar. Ou você vai gastar um tempo muito grande, ou você vai ver que não valeu a pena. Depois disso, você vai aprender a amar a si mesmo. A reconhecer como você não cuidou bem de você. Como você negligencia a sua saúde, o seu corpo e tudo. Depois sim, você vai amar o próximo, mas não amar o próximo pelos seus interesses, porque você não quer ficar sozinha, porque não sei o quê, porque você quer alguém para jantar, porque você quer alguém para dividir a conta. Não, amar o próximo é ajudar o próximo a entender que todo mundo tem problema, que todo mundo tem necessidade longe de Deus. Quando você entender o valor de tudo isso, você está pronto para reconhecer o valor de uma outra vida. Mas
junto de Cristo, vivendo como Cristo viveu, não vivendo como o mundo vive, nem querendo que o mundo escute as palavras de Deus, porque eles não vão ouvir. A nossa pregação é a nossa vida. Olha que quem conhece Jesus conhece pelo nosso comportamento, porque nós obedecemos aos mandamentos e não é pelas coisas que nós rotulamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que nós possamos viver obedecendo ao Senhor, amando Ele de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa mente, que nós possamos nos arrepender. Senhor, perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as vezes que nós duvidamos de Ti, que nós acreditamos nas coisas erradas, que nós acreditamos na mentira. Somente o Senhor é a verdade, somente o Senhor é o nosso caminho, a nossa eternidade, a nossa vida. Nos leva para mais perto de Ti, onde nós podemos ouvir a Tua voz, sentir a Sua presença, que nós podemos ter acesso à Sua palavra, Senhor, aos Seus louvores, onde nós podemos Te adorar em verdade e em espírito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.